Graça e paz, meus irmãos. Que prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da palavra de Deus, aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Eu vou trazer um tema aqui bem interessante para os nossos corações. Esse tema é pequenas ações, grandes resultados. Mas antes de tudo, a gente é crente, né? Vamos fazer uma oração bem rápida aqui, pedir a graça, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo juntos. Que o Senhor possa abençoar esse meu irmão, essa minha irmã que está aí do outro lado. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os seus corações, os nossos corações em Ti. E que essa palavra, Pai, venha falar profundamente aos nossos corações, gerando resultados, gerando ações que vão Te glorificar, ó Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Pequenas ações, grandes resultados. Você já parou para pensar quantas vezes na vida a gente protela, a gente adia decisões, ações que nós deveríamos tomar porque a gente acha que não temos ainda o recurso, o ambiente ou as pessoas necessárias para a gente conseguir alcançar um objetivo que a gente tanto busca. Isso é fato para todos, isso é inerente ao ser humano. Todos querem conquistar grandes coisas, às vezes com pouca energia demandada. Porém, irmãos, a realidade ela é outra coisa. A realidade, a gente precisa demandar energia, a gente precisa ir contra as circunstâncias, contra o ambiente. Enfim, são várias variáveis que a gente pode colocar nessa equação. O que Deus colocou no meu coração dentro desse tema é a respeito disso. Lá em Mateus, capítulo 17, versículo 20, quando Jesus está falando, por exemplo, de fé aos seus discípulos, que seriam os apóstolos que iriam transformar, que na verdade transformaram todo o mundo, ele diz assim a partir da parte B do versículo: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Nada lhe será impossível. Porém, presta atenção, é algo assim quase que utópico a gente imaginar falar a um monte e ele se mover e ir para onde a gente quer. Óbvio que Jesus está fazendo aqui uma alegoria, uma analogia com situações da vida. Talvez você hoje está enfrentando uma montanha, um monte, uma situação que para você é intransponível e você não sabe que tipo de ações, decisões você precisa tomar. A palavra de Deus diz que você tem que ter fé. E ainda que ela seja como um grão de mostarda, ela será suficiente para você vencer. Aí você fala, poxa pastor, eu acho que eu não tenho sequer a fé do tamanho de um grão de mostarda. Você tem. A Bíblia fala que Deus repartiu fé a cada um de nós. Agora, o que a gente precisa entender é que um grão de mostarda, talvez pelo tamanho dele, ele não pode nada. Mas dentro desse grão tem todo o DNA necessário para ele se transformar numa grande árvore. Presta atenção, essa é a chave. Que grão de mostarda você tem nas mãos hoje? O que você pode fazer com aquilo que você tem nas mãos hoje? Isso é o início do que Deus tem para você. Então, se eu pego um grão de mostarda e eu almejo ter uma grande mostardeira, não sei se é mostardeira, um pé de mostarda, uma árvore de mostarda gigante, se eu acredito que ela virará uma grande árvore, então eu vou começar a cuidar da semente, a cuidar da muda, a cuidar, a protegê-la. Entende? É isso que nós precisamos fazer diante de situações da vida. Não espere grandes recursos ou grandes situações, não. O que você tem hoje, seja fiel, siga adiante, vai para cima, para de ficar choramingando, para de ficar focado no que você não tem. Olha para o que você tem. Olha para o que Deus tem colocado no seu coração, principalmente o fogo que Deus tem colocado no seu coração. Pastor, está apagando. Manda ele incendiar, pede para ele incendiar. Comece com as suas ações. Para de ficar protelando, adiando, esperando o melhor momento. Deus está te chamando hoje para mudar a sua vida e através da sua vida mudar situações não só sobre você, mas isso diz respeito à sua família, isso diz respeito ao seu ministério, isso diz respeito aos seus sonhos. Enfim, um grão de mostarda tem o potencial para se tornar uma grande árvore. Aquilo que Deus colocou no seu coração hoje pode até parecer pequeno,
mas tem o potencial para alcançar aquilo que Deus confiou no seu coração. Lá em Marcos, esse é o primeiro segredo, cuidar da semente. Segundo, sirva. Sirva. Não espere você, eu tenho chamado de profeta. Não espere você ser reconhecido pelos outros para começar a profetizar. Não espere, eu tenho chamado para ir para as nações. Vá buscar aprender uma outra língua, um inglês, um espanhol, não sei. Mas comece com pequenas atitudes. Por exemplo, aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 42, olha que interessante que Jesus fala para nós. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. E se alguém der, mesmo que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhe asseguro que não perderá a sua recompensa. Tem gente que acha que servir a Deus é só quando está se expondo, é só quando já está ali no ministério fluindo. Não, irmãos, não. O que você tem nas mãos hoje? Sirva. Olha que interessante, Jesus está falando que aquele que serve um profeta vai receber o mesmo galardão. A gente, ser humano, a gente tem essas frescuras às vezes de achar que a exposição, isso vai me trazer certos benefícios e eu quero fazer da igreja talvez como um plano de carreira. Não é sobre isso, é sobre você servir com o que você tem. É sobre você servir, ainda que falte, eu sou neófito, eu sou novo convertido, pastor. Glória a Deus, você já tem experiência suficiente para servir. Ele está falando inclusive de servir pequeninos. Não é só servir numa exposição, numa grande igreja, no grande ministério. Pequeninos, pessoas que estão próximas a você. Jesus fala sobre o próximo, pessoas que você consegue alcançá-los, seja na igreja, seja fora dela. Sirva com aquilo que Deus tem confiado nos seus corações. Sirva com o que Deus tem confiado nas suas mãos. E a recompensa, ela é garantida. Lhes asseguro que não perderá a recompensa. Então, a segunda chave é sirva. Na Lagoinha nós temos uma frase muito conhecida, que é servir por algo maior. Outra frase bem conhecida, parte do nosso DNA, grande para servir, pequena para se importar. Nós precisamos ser intensos no servir, seja na igreja, seja fora dela, precisamos de intensidade. Como eu falo muitas vezes, fogo nos olhos, irmãos. Sabe, não supervalorizar os problemas em relação ao potencial que Deus tem confiado nas suas mãos. Então vá servir aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Você pode ter muitas desculpas para não servir, mas quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa, continua na sua desculpa. Mas Deus está te chamando para servir, e servir por algo maior. Tem algo maior do que as vidas que motivaram Jesus a deixar o seu trono para vir na terra salvá-los, nos salvar. É sobre isso. Vamos servir, vamos para cima. Por último, não menos importante, queria compartilhar um versículo que é talvez o milagre, ou um dos milagres mais conhecidos, a multiplicação dos pães. Você está esperando talvez uma multiplicação, você está esperando grandes coisas acontecer, assim como eu estou esperando grandes coisas acontecer na minha vida. Mas saiba que para grandes coisas acontecer, muitas vezes é necessário um pequeno passo. Como o tema diz, pequenas ações, grandes resultados. Esse texto está lá em João 6. É o único milagre compartilhado pelos 4 evangelhos, para você ver a importância desse milagre. Não vou ler ele todo, mas no versículo 8 e 9 ele vai dizer assim: então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados. Tanto quanto queriam, ele fez o mesmo com os peixes, e depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então aqui nesses versículos a gente vai observar, na verdade é o 11 e o 12, a gente vai observar o feito, a gente vai observar o milagre. Havia milhares de pessoas, não dá para a gente contabilizar, porque naquela época contabilizavam apenas os homens, então tinham milhares de pessoas naquele deserto. E a Bíblia vai falar que Jesus supriu a todos eles ao ponto de sobrar. E Jesus, de forma muito inteligente, pediu para guardar, muito provavelmente focado em doar esses pães e peixes futuramente para quem tivesse necessidade. Agora, esse é um milagre que todos nós conhecemos.
que tanto falamos, a multiplicação dos peixes. Mas o que eu quero frisar aqui é como começou esse milagre. Aí sim, no versículo 8 e 9, vai falar de André. Mas eu não quero ressaltar a vida de André, eu quero ressaltar uma pessoa que sequer é nomeada. Ele não tem nome, ele não tem voz no texto, mas partiu dele a atitude principal para que o milagre pudesse acontecer. Versículo 8 e 9 de João 6 vai dizer assim: outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? A gente já falou isso em algumas ministrações de Lagoinha. João, de forma intencional, ele traz 2 menções que os outros evangelhos não trazem. Primeiro, pão de cevada. Segundo, o termo peixinho, que do original grego ele é diferente dos outros evangelhos. É um peixe que ele é como uma sardinha. Além disso, ele especifica o tipo de pão, um pão de cevada. Pão normalmente é feito com o quê? Com trigo. Por que esse pão é feito de cevada? Porque esse menino não tinha recursos. Muito provavelmente, esse menino ele era de uma região pobre. Ele não tinha recursos e, como ele não tinha recursos para comprar um pão de trigo, o pão de cevada era mais barato, era o pão mais em conta. Porém, com um sabor menos apreciativo. Por isso ele precisava do peixe para dar aquela enfeitada no sabor e poder comer, né? Ficar de uma forma que ele conseguisse tragar. O que eu quero dizer com isso? O recurso era pouco. Talvez tudo que ele tinha naquele momento. Talvez você também está hoje numa situação com pouco recurso, limitado, mas o que mais fez diferença foi aonde ele colocou esse recurso, nas mãos de Jesus. Foi uma pequena atitude desse garoto que gerou um grande resultado, que alimentou milhares de pessoas, que proporcionou a matéria-prima do milagre de Jesus. Você já parou para pensar nisso? E é isso que Deus quer fazer contigo. Nós somos a continuidade do ministério de Cristo aqui nessa terra. A Bíblia fala lá em Coríntios que o ministério da reconciliação que estava em Cristo foi confiado a nós. Nós somos continuidade. Não interessa se você está com 5 pães, 2 peixinhos, ou talvez você está abastado. Você tem que pegar tudo que você tem hoje e dar nas mãos de Jesus. E a multiplicação vai acontecer e vidas serão alimentadas, vidas serão abençoadas. Grandes jornadas sempre começam com pequenos passos, irmãos. Uma maratona de 42 quilômetros vai começar nos primeiros metros a partir da linha ali de início. Então vamos parar de valorizar o que nós não temos e vamos pegar o que nós temos e começar a agir. Esse agir, essa atitude, talvez seja você sair da inércia que você está parado, ou talvez você está me ouvindo, você nunca entregou sua vida para Jesus ou está afastado. A sua pequena atitude hoje é devolver sua vida para Jesus. E nós da Lagoinha Praia Grande estamos aqui para te ajudar. Nos busque aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Chame a gente quer te ajudar nessa nova jornada. Amém? Pequenas ações, grandes resultados. Que Deus possa continuar falando ao seu coração de uma forma intensa. Que o Espírito Santo continue ministrando a você e que através de você muitas e muitas vidas sejam abençoadas em nome de Jesus. Deus abençoe, para cima, fogo nos olhos!